Nós vamos então hoje continuar a nossa série de estudos do livro de Lucas, né? Nossa série é Jesus é o Salvador de todo mundo, e essa é a famosa parábola do filho pródigo. E a gente já ouviu muitas vezes sobre ela, mas vamos ver de novo. Às vezes algum detalhe passa despercebido. Eu mesmo aprendi bastante ao estudá-la, e eu acho que ainda tenho coisas a aprender dela. Eu acho que ainda não cheguei ao fundo do que essa parábola pode nos ensinar. Então eu vou dividir com vocês aqui aquilo que eu aprendi, aquilo que eu li. E antes de nós entrarmos mais nesse detalhe, vamos ler de novo essa parábola juntos. Vamos abrir no livro de Lucas, capítulo 15. Vamos ler os versículos de 11 até 32. Eu vou ler aqui na versão NVI, tá? Então a versão que você tem pode ser um pouquinho diferente, mas o conteúdo é o mesmo. No versículo 11 diz assim: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: Pai, quero a minha parte na herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito depois disso, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui, morrendo de fome? Eu me porei a caminho. Voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. Pois esse meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: Seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu a seu pai: Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas nunca me deste nem um cabrito para festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo. Tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Vamos orar. Podem ficar sentados mesmo. Vamos só abaixar nossas cabeças. Querido Deus, obrigado por essa tua palavra. Que a gente possa aprender aquilo que o Senhor tem para nós aqui, Pai. Nos ajude, nos ensine aquilo que devemos levar para que seja transformador em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Bom, para começar essa parábola, apesar do título ser Filho Pródigo, ou em algumas versões, o Filho Perdido, o personagem principal aqui, na verdade, é o pai, né? O amor do pai. Nós vamos ver algumas informações aqui sobre o filho, né? O filho mais novo, como nós lemos, também alguma coisa sobre o filho mais velho, e a gente vai ver
que o contexto dessa narrativa é justamente que esse filho queria usufruir da herança dele, né? Enquanto o possuidor dos bens ainda estava vivo, né? Então nós vamos colocar agora a nossa atenção sobre o filho mais novo. Esse jovem exigiu de imediato a sua porção na herança. E ele só receberia, afinal é uma herança, ele só receberia depois que o pai morresse, né? Mas aqui ele exigiu enquanto o pai ainda estava vivo. E pelo texto que nós lemos, nós podemos inferir que o pai era uma pessoa boa, que ele tratava bem a todos, né? Ele tratava inclusive bem os empregados que trabalhavam para ele. Então, eu fiquei pensando, deve ter sido muito triste para esse pai ouvir essa exigência do filho dele, né? Porque o filho estava simplesmente dizendo que para ele o pai valia mais morto do que vivo. Ele só estava querendo os bens do pai, a presença, a amizade, o amor do pai não interessavam para ele, né? Ele só queria saber do dinheiro que ele receberia de qualquer forma. Quando o pai morresse, ele receberia aquilo. Mas ele não queria esperar até esse dia chegar. Então ele pediu. Agora o filho mais novo, a gente sabe que permaneceu na casa e reteve os seus direitos sobre a porção de herança. Bom, então, voltando ao filho mais novo, ele partiu. Ele transformou essa herança que ele recebeu em dinheiro e partiu para desfrutá-la, longe de casa, longe do controle e do olhar paternos. Ele levou uma vida extravagante. Ele conseguiu reduzir toda aquela herança que ele tinha à completa pobreza. Inclusive, ser pródigo significa isso, né? Ser pródigo significa ser gastador, ser esbanjador, né? Gastar sem critério. A gente já ouviu muitas vezes de histórias, né? De pessoas, às vezes famosas, aí, que ganharam muito dinheiro, né? Jogadores de futebol, ou mesmo, sei lá, artistas, ou algum outro esportista, que tinha muito dinheiro, mas gastou de uma forma que a gente vê, como vive hoje essa pessoa, olha só, vive na pobreza, vive de forma muito humilde. Então, porque foi pródiga no gasto com o dinheiro, né? Então, é uma lição para nós tomarmos cuidado com os recursos, né? Então a gente vê, todos os amigos que esse jovem juntou, enquanto ele estava gastando dinheiro, e que ajudaram ele a gastar esse dinheiro, inclusive, desapareceram. Não ficou ninguém para ajudá-lo nessa condição de penúria, de extrema pobreza que ele se encontrava. Então, o que ele precisou fazer? Ele precisou arrumar um trabalho. Ele precisava de um sustento. E pela história a gente vê que ele conseguiu um emprego muito simples, muito humilde. E, inclusive, muito degradante para um judeu, que era cuidar de porcos, porque os porcos eram animais impuros para os judeus. E a gente vê até aqui que ele estava passando fome, e que ele gostaria até de comer dessa comida dos porcos. O texto não fala, né? Mas provavelmente ele não conseguiu por causa do nojo, porque eram animais impuros. Nesse momento que ele estava, nessa condição, ele caiu em si. E ele percebeu o estado que ele estava. E o que fez isso? O que aconteceu com ele? Isso levou ele ao arrependimento, né? Então, ele conseguiu enxergar a condição que ele estava. E ele viu, eu estou errado. É como a gente fala muitas vezes, né? Às vezes quem não vem pelo amor para Deus, às vezes vem pela dor, né? É como nesse caso aqui, a gente vê ele chegou nesse momento de dor, ele falou, preciso fazer alguma coisa para mudar. E então ele viu que ele precisava voltar, ele precisava retornar ao Pai. Então esse foi o arrependimento dele, né? Ele falou, eu me arrependo do que eu fiz, e então ele
ele percebe que ele tinha chegado no fim da jornada dele. Então, ele queria voltar. E ele queria voltar e ser apenas um empregado. Ele falou: olha, o que eu fiz, eu não posso mais ser considerado filho. Né? Lembra no começo que ele queria o dinheiro, ele queria herança, né? Apenas o dinheiro do pai dele. Então ele falou: eu vou voltar para lá, mas eu vou me humilhar e eu vou pedir para ser apenas um servo, como os outros que meu pai tem. Porque ali pelo menos eu sei que eu vou estar bem. Né? E ele esperava então ser aceito nessas condições. Talvez até com uma ponta de dúvida: mas será que meu pai vai me aceitar mesmo como servo? Talvez, a Bíblia também não fala, né? Porém a gente sabe pela história que mesmo antes dele chegar em casa, o pai dele já estava à sua espera. E antes que ele pudesse fazer a confissão que ele pretendia, o pai correu até ele, deu as boas-vindas de novo ao círculo familiar, tratou ele com honra e deu ordens para que fosse celebrado o retorno dele, porque ele tinha sido dado como morto. Ele foi encontrado. E aí nós temos alguns aspectos agora. Então a gente vê essa história terminou muito, muito bem para esse filho jovem aqui. E aí, conforme o comentário de Hernandes Dias Lopes e outros comentaristas, esse jovem passou por algumas fases. O que aconteceu para que ele quisesse sair da casa do pai? Então, vale a pena a gente olhar junto um pouco. Que fases foram essas, né? Primeiro, ele sentiu insatisfação. Em Lucas 15, 12, né? Ele viu que a companhia do pai e do irmão, para ele, não preenchiam mais a vida dele. Ele queria novas experiências, longe dali, longe da casa do pai. Foi a insatisfação que derrubou Eva no Éden. Foi a insatisfação que levou Lúcifer a se tornar o demônio e se transformar em Satanás. A insatisfação é a tola ideia que nos faz pensar que a grama no lado do vizinho é mais verde do que a nossa e que Deus está nos privando de alguma coisa. Essa foi a primeira fase. Depois vem a rebelião. No versículo 13, né? O pedido de receber a herança antecipadamente, mesmo com o pai ainda vivo. O filho está buscando mais os prazeres do que o pai. Ele está mais interessado em curtir a vida do que agradar ao pai. Ele prefere o pai morto a adiar o seu desejo de experimentar os prazeres que o mundo pode oferecer. E para onde ele vai? Para uma terra distante. Essa terra distante, nos dias de hoje, pode ser nosso bairro, pode ser nossa TV, pode ser nossa internet, pode ser nosso celular, pode ser nosso computador, pode ser qualquer coisa em que a felicidade está longe de Deus. É o lugar em que a gente tenta se esconder para curtir os prazeres do pecado. A terra distante é esse lugar cheio de encantos, cheio de festas, falsos amigos, onde há alegrias e celebrações, mas no fim sobra um gosto amargo na boca, um vazio na alma e uma terrível solidão no peito. Aí vem a terceira fase, dissolução, no versículo 13 e 14. O filho mais novo, ele deu a si mesmo tudo que os seus olhos desejaram. Ele não se privou de nenhum prazer. Assim ele dissipou todo o dinheiro que ele tinha. A sua saúde, a sua vida. Tudo isso, por quê? Porque o pecado, gente, é uma fraude. Tudo isso que ele buscou foi no pecado, e o pecado é uma fraude. Ele promete a felicidade, mas ele deixa um vazio na alma. O diabo é um enganador. Ele promete uma vida cheia de encantos, mas ele acaba por jogar a gente num chiqueiro. Então, vem a seguinte fase, que é a degradação. Versículos 15 e 16. O jovem ficou só. Ele ficou com fome, maltrapilho, mendigo, andando na lama.
ele foi cuidar de porcos. Mas vendo eles terem o que comer e ele não. O pecado faz isso. Ele degrada. Hoje pode ser só uma olhadela e amanhã pode ser uma vida rendida à impureza. Hoje pode ser só um trago, um gole, uma cheirada. Amanhã pode ser escravidão. Hoje pode ser uma festa, amanhã pode ser uma alma vazia, um coração seco e uma vida longe de Deus. Então é importante a gente fugir disso. É importante fugir. E fugir enquanto é tempo. Né? Então, quando ele chegou nesse ponto, vem a outra fase, uma fase de decisão. Ele tomou uma decisão. Ele chegou ao fundo do poço e ele voltou a si. O pecado, gente, quando nós estamos no pecado, nós muitas vezes estamos anestesiados. O pecado anestesia, ele entorpece. Ele tira nosso bom senso. Nós achamos que estamos no controle, quando na verdade o pecado já nos enredou. Quando já mordemos a isca e não temos mais como escapar. Porém, ao chegar bem no fundo do poço, o jovem lembra da casa do pai. E aqui vem o arrependimento. Ele se arrepende. Ele se arrepende do que ele fez. E ele toma uma decisão consciente de que ele está no caminho errado. E ele admite que ele fracassou. Como é difícil, gente, admitir o fracasso. Eu conheço pessoas que dizem assim, mesmo que você esteja, eu não vou nem usar a palavra que usam, mas esteja lá embaixo, esteja no chiqueiro. Eles falam, você não pode demonstrar isso. Você tem que levantar a cabeça, erguer o queixo, o nariz, de forma orgulhosa e dizer que você está muito bem, que está tudo bem. Quando a gente está no pecado, é importante a gente admitir o fracasso. Isso não é retrocesso, gente. Isso é retorno para Deus, é vida. E então o jovem coloca um ponto final nessa queda que ele estava tendo e toma a decisão de voltar para o pai sem qualquer exigência. Ele só quer estar de novo perto do pai, ali onde o pai está. Ele não pensa mais nos direitos dele, ele só pensa em servir. E aí vem a fase seguinte, que é a ação. Ele decidiu e ele agiu. Muitas pessoas decidem, mas não agem. Desejam, mas não se levantam. Agora chegou a hora de se levantar e sair daquela terra distante e rumar de volta para a casa do pai. Se você se identificou com essa história do jovem, tome uma decisão, levante e volte para a casa do pai. Abandone o pecado e haja de acordo. Volte para o pai. Procure a Deus. Acerte sua vida com Deus. E aí vem a última fase aqui, que foi, acho que é uma das mais lindas que a gente tem, que é o perdão. Então o jovem foi surpreendido ao voltar para a casa do pai, pois ele descobre que antes dele querer voltar para casa, o pai já estava à sua espera. O pai já olhava de longe o caminho. Eu imagino o pai todos os dias olhando no caminho, esperando a volta do filho. Então, antes dele encontrar o pai já o encontrou. Antes que ele pudesse confessar, o pai já o tinha abraçado e beijado. Antes dele conseguir terminar a confissão, o pai já tinha ordenado que ele fosse honrado com roupas novas e ele teria sua posição de filho restaurada. Ele teria um anel no dedo e a sua liberdade assegurada com as novas sandálias nos pés. Uma grande festa teve lugar na casa do pai, para festejar a volta de um filho que estava perdido e considerado morto. Deus é assim, gente. Ele tem prazer em nos perdoar. Ele se deleita em ser misericordioso. Não importa quão longe você tenha ido, é tempo de voltar para Deus. Voltar para a casa do pai. Aí nós temos também o filho mais velho. A gente vê
que ele se recusou, né, a participar da festa. E ainda reclamou da recepção generosa dispensada ao irmão mais novo. Ele, inclusive, acusou o pai de não tratá-lo da mesma forma, sendo então lembrado de que tudo que o pai tinha era seu também. Interessante, né? Os comentaristas dizem aqui, ele estava perdido também, mesmo estando em casa. E a gente vê que ele nunca tinha envergonhado o pai dele. Ele sempre esteve, trabalhou na casa, mas estava perdido. Hoje nós também temos pessoas perdidas dentro das igrejas. Pessoas que nunca foram a uma boate, nunca se drogaram, nunca se prostituíram, né? Pode ser muito nobre, mas também estão perdidas, mesmo estando na casa do pai. Mas aí, aqui no caso dessa história, vamos ver se a gente consegue tirar alguma lição também. O filho mais velho, apesar de estar na casa do pai, ele estava desobedecendo aos 2 principais mandamentos da lei de Deus, que são esses: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Porque ele não perdoou o pai por ter recebido o filho pródigo e nem perdoou o irmão pelos erros dele. Então ele não estava amando como deveria. Em segundo, ele vivia na casa do pai, mas ele confiava em sua justiça própria. Ele era veloz em ver o pecado do irmão, mas ele não estava enxergando o seu próprio pecado. Ele condenou o irmão, mas ele não viu a si mesmo mas ele via a si mesmo como um padrão de obediência. Ele achava que ele estava totalmente certo. Então, os comentaristas até dizem, esse texto Jesus estava dirigindo naquela época principalmente aos fariseus. Por quê? Porque os fariseus definiam os pecados pelas ações exteriores, pelas ações visíveis das pessoas. Ou seja, aquelas que vão lá no fundo do coração, essas eles não viam. Eles não viam as atitudes internas. Como nós vimos na aula da EBD de hoje, que o pastor Klaus ministrou para a gente, uma questão de ética. O comportamento ético dos fariseus era só exterior, não era interior, né? Então, Jesus muitas vezes também nos lembrou disso. Ele falou que os pecados nascem dentro do nosso coração. Até num texto de Jeremias capítulo 17, versículo 9, diz assim, que o coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Sempre que alguém fala para mim assim, mas eu tenho um bom coração, eu já penso assim, acho que essa pessoa não conhece esse versículo, né? Mostra que a gente sabe que o nosso coração é enganoso. Eu não tenho justiça boa o suficiente dentro de mim. Eu dependo de Deus para andar no caminho certo, né? Mais um detalhe, esse filho mais velho, ele vivia na casa do pai, mas ele não se sentia livre, e não vivia como livre. Ele vivia como um escravo da religião dele. Ele obedecia talvez por medo, ou talvez apenas para receber elogios. Ele fazia as coisas por motivações erradas. Ele não tinha entendido ainda o que é ser um filho, né? Para ele, ser crente era um peso, um fardo. Eu estou chamando crente aqui porque estou fazendo uma analogia com a igreja hoje, né? Era um peso, um fardo, uma obrigação. Ele vivia sufocado, provavelmente gemendo, como um escravo. Em quarto lugar, ele vivia na casa do pai, mas não desfrutava dos bens do pai. Ele vivia sem alegria, sem prazeres, sem festa. Para muitos, a vida cristã significa uma tradição pesada, um legalismo enfadonho. E essa era uma marca dos fariseus. Eles viviam assim. A vida com Deus não é para ser assim. Inclusive, o texto fala do pai fazendo uma festa. Eu acredito que Deus ama festas. Deus ama fazer festas. E a gente vai ter uma festa muito grande quando Jesus chamar o povo dele
e a gente encerrar a nossa vida aqui nessa terra, né? Vai ser um momento muito bom. Deus está preparando alguma coisa muito grande para nós. Bom, e em quinto lugar, esse filho mais velho vivia na casa do pai, mas com o coração cheio de amargura, por se achar melhor do que o irmão, por se sentir injustiçado pelo pai, por não estar disposto a perdoar, por não ver seu próprio pecado, por perder a comunhão com o irmão e com o pai, e por fim se recusar a participar da festa dada pelo pai. A parábola terminou com o filho perdido voltando e o filho que estava na casa paterna deixando de entrar na festa. O que estava fora entra, o que estava dentro fica de fora. Pelo menos esse é o que a gente vê no texto. E para concluir, a pergunta vital permanece. Será que o irmão mais novo acabou se juntando à festa de boas-vindas? Será que ele entrou na festa do irmão mais novo? A Bíblia não dá essa resposta. Talvez seja até intencional, para que a gente reflita sobre isso. Na parábola, como a gente viu, o irmão mais velho representa os fariseus e todos aqueles que são como eles, para que mudem de ideia. Mude de ideia. É admitir também fracasso e mudar de ideia. E entra na festa. Participe da festa. Deus tem uma festa preparada. Participem. Vamos entrar nessa festa. E no começo da mensagem, nós falamos que o personagem principal é o pai. E agora nós vamos repetir isso, sim. O centro dessa parábola é o amor desse pai. O amor de Deus. E esse amor deve ter constrangido os fariseus quando ouviram essa parábola. E deve nos constranger também, para que nós demos uma resposta positiva a esse amor que o pai tem por nós e voltemos para Ele. Então, hoje é o dia. Se você se identificou, tome essa decisão. Admita que precisa de Deus e volte para Ele. Amém? Vamos orar. Querido Deus, o Senhor conhece os nossos corações. O Senhor sabe aqui, cada um de nós que está aqui, todos aqueles que nos assistem pela internet, como está o nosso coração? Como estamos diante de Ti? E pedimos que o Senhor nos clareie o pensamento, que o Senhor nos ilumine o caminho, para que a gente enxergue onde estamos errando e possamos voltar para junto de Ti, para junto do Teu amor, assim como o filho perdido voltou. Também esperamos, mesmo que estejamos na casa do Pai, como o filho mais velho, que a gente possa se arrepender também e possamos nos juntar a essa festa e juntos possamos comemorar a vida, o retorno do perdido. Nos abençoe, Pai, pedimos, e nos ajude a enxergar e a voltar para Ti. Em nome de Jesus. Amém.